A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu vim trazer uma palavra do Senhor para vocês. Já começa dando o seu joinha, se inscreve no canal, curte e compartilha para que chegue a mais pessoas. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu vou deixar para vocês a palavra de Deus que está lá no livro de Daniel, meus amados. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, versículo 6 por diante, que Deus vai dizer assim. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, a quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a este presidente e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então este presidente e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Todos os príncipes do reino, os perfeitos e presidentes, capitães e governadores, tomam conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, via no meu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, e como também antes costumava fazer. Então aquele homem foram junto e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do Egito, que assinaste antes 3 vezes por dia, faz sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, assim até pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei,
que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito, ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, a lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida com uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou a trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Aleluia, glória a Deus. Quantas e quantas das vezes pessoas têm jogado você na cova dos leões? Sim, eu sei. Tem jogado você na cova dos leões, mas existe um Deus que te contempla. Existe um Deus que mesmo que te joguem na fornalha, assim como fizeram com Sadraque, Mesaque, Abednego, assim Deus estará com você ali. Por mais que te joguem na cova dos leões, não desista de pregar palavras de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que, de acordo com a lei, não poderia você exaltar e seguir outros Deus. Mas Daniel tinha o seu Deus, assim como você tem, como eu tenho, que é o Deus que entrou com Daniel, aleluia, glória a Deus, na cova dos leões. E é o mesmo Deus que vai entrar com você nessa peleja que você está passando. Quando jogaram Daniel na cova dos leões, Jesus entrou com Daniel. Talvez você esteja passando por uma batalha, estão se levantando contra a sua vida, estão até mesmo te afligindo e você fala: Deus, eu não vou aguentar. Mas eu quero dizer para você meditar nessa palavra, que se encontra lá em Daniel, Deus falando comigo e com você, lá no versículo 6. Nós lemos, o versículo 6 por diante, Deus fala, Daniel na cova dos leões, e a Bíblia vai dizer que Deus estava lá na cova dos leões com Daniel, assim como ele esteve com Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus está com você, Deus está entrando nessa peleja para pelejar. Talvez nós, por escolher a seguir a Deus, por escolher seguir a presença de Deus, por escolher a Deus, nós passamos aflições, passamos muitas coisas, mas a palavra de Deus vai nos dizer: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não vou vir aqui nessa manhã para falar para você que Deus vai aliviar o que você está passando, que tudo isso vai acabar. Não, você é um servo de Deus. E a preocupação de Satanás não é com aqueles que já estão fazendo a vontade dele, mas sim com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, porque isso entristece o inferno. Aleluia, glória a Deus. Isso entristece o inferno. Sim, você ser um servo obediente, sim, entristece o Espírito Santo de Deus saber, aleluia, Jesus, você ser um servo obediente. Isso revolta Satanás saber que todos os dias você levanta para orar no seu quarto de madrugada. Satanás, ele fica possuído, Satanás, ele fica nervoso e ele vai se levantar para te derrotar, servo de Deus. Quando Satanás vê você ali no seu cantinho, falando com Deus toda a madrugada, quando você se levanta de manhã e presta uma consagração, um jejum diante de Deus, isso não agrada ao seu adversário. Então, se o inferno está se levantando, se estão se levantando contra você, é porque você foi chamado para fazer a diferença. E não pare de falar da palavra de Deus. Não pare de falar que Deus, ele cura. Não pare de falar que Deus, ele salva. Não pare de falar que Deus ainda realiza milagres.
que Deus tira o homem do tráfico de drogas, que Deus tira a mulher da prostituição. Talvez eu esteja falando aqui, mas você esteja aí do outro lado com depressão, ansiedade, pensando em tirar sua própria vida, não sabe mais o que fazer, talvez não tenha o que comer, mas eu quero te dizer, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, que o meu Jesus está indo de encontro com você. O meu Jesus está indo aí para te libertar, te ajudar. O meu Jesus, através desse vídeo, vai entrar com providência na sua vida. Assim como Daniel clamou ao Senhor na cova dos leões, e Deus ouviu. Clama ao Senhor aí onde você está. A palavra de Deus diz: clama a mim que eu respondeste-ei. Então clama a Deus, porque Ele faz, não para, não deixa que as calúnias, não deixa que Satanás venha te derrubar. Creia no poder da palavra, creia no Espírito Santo, creia em quem te chamou, creia, aleluia, glória a Deus, em quem te levantou, porque quem usa não é o homem, quem usa é o Espírito Santo do Senhor. Nada eu posso fazer se eu não tiver o Espírito Santo, nada eu posso fazer se Deus não me usar, nada, eu não posso fazer nada. Nessa manhã eu não tenho nada para oferecer a você que está me ouvindo, a você que está passando nesse vídeo. Eu não posso entrar na sua vida para resolver o seu problema, mas eu sigo um Deus que pode, eu sigo um Deus que Ele faz. Se você ia se matar, você não vai se matar mais. Se você ia se suicidar, você não vai. Se você ia desistir, você não vai. Pregue a palavra de Deus dentro da sua igreja, pregue fora, vai nos prostíbulos, sobe a favela com essa palavra, que essa palavra liberta. Essa palavra me libertou. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livre. E o Senhor Jesus manda dizer para você, mesmo que você esteja como Daniel na cova dos leões, mesmo que alguém esteja te impedindo de exaltar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, eu venho te falar com a autoridade do Espírito Santo de Deus: continue adorando, continue buscando, continue exaltando, dobre os seus joelhos, chame por socorro, porque Jesus, Ele vai descer, Ele vai manifestar a sua glória, Ele vai vir para defender os seus, porque Ele é Deus que faz, Ele não é Deus de mentira. Serei exaltado entre as nações, porque o poder é dele, a glória é dele, a manifestação é dele, é ele que usa, é ele que faz, é ele que batiza com línguas. Aleluia, Jesus. É Ele que batiza, é Ele que dá o dom de visão, é Ele que transforma a vida do homem. Não desista de pregar a palavra de Deus, não desista, continue. Sara, mas está difícil, Sara. Estão me julgando, estão se levantando contra mim, se levantaram também contra Daniel, ao ponto de jogarem Daniel na cova dos leões, porque Daniel clamava, porque Daniel tinha um Deus, e Daniel nunca, assim como eu e como você, nunca que Daniel iria exaltar outro Deus, porque o único Deus que deve ser exaltado é aquele que vive e reina, que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então continue clamando ao Senhor, feche a porta do seu quarto. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não te conheço, mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: glória a Deus, não dê ouvido às calúnias, não dê ouvido que se levantam, e continua dizendo que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma e que Deus se leva para o céu. Aleluia, glória a Deus. Que você possa ter uma segunda-feira abençoada pelo Espírito Santo do Senhor, que através desse vídeo almas possam se render aos pés do Senhor Jesus. E eu peço a vocês que vocês venham me seguir nas minhas redes sociais, aleluia, glória a Deus, que é o TikTok, que é Pregadora Sara Castro, defendendo a doutrina. Estou no Instagram, Sara Castro 2705, Facebook Sara Castro.
Kauai. Me segue lá, porque através do meu testemunho, através da minha vida, Deus irá falar com você. Deus irá transformar a sua vida. Não para que a glória e a honra seja minha, porque eu não sou digna de nada. Eu sou como Davi, tão pequenininha, tão independente de Deus, tão falha, tão pecadora. Aleluia, mas existe um Deus que opera milagre, é Ele a quem eu sirvo. Fique na paz do Senhor Jesus. Compartilha, se inscreva no meu canal para que venha me ajudar. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. A paz do Senhor Jesus.